Hoje o nosso tema será o povo da esperança, baseado aí no texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. O povo da esperança. Todos nós sabemos o que é viver em meio a incertezas, mudanças rápidas, notícias que nos assustam, resultados que nos assustam, nos abalam, desafios que muitas vezes parecem muito maiores do que nós, e de fato até são. Em momentos assim é muito fácil a gente deixar o coração ser tomado pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade e pelo desânimo. E pode até ser que você que tenha chegado hoje aqui para adorar o Senhor, tenha chegado com o coração carregado de sentimentos assim, talvez medo, ansiedade, preocupação, desânimo. Mas a Bíblia nos ensina e nos lembra, e esse é mais um texto desses, que o povo do Senhor não é um povo que deve ser definido pelas circunstâncias da vida, ainda que as circunstâncias difíceis da vida tenham algum peso sobre nós, mas nós não somos definidos, não devemos ser definidos pelas circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, mas sim pela esperança que nós carregamos no nosso coração. Nós somos definidos, precisamos ser conhecidos por sermos o povo da esperança. Quando Pedro escreve essa carta, ele fala a cristãos que estavam espalhados, sofrendo injustamente, tentando de alguma maneira entender aquilo que Deus estava fazendo ali no meio deles. Eles não tinham, assim como nós, eles não tinham controle sobre aquilo que estava acontecendo, controle sobre a forma como eles estavam vivendo, mas havia algo que ninguém poderia retirar deles: a viva esperança. Esperança é uma palavra muito comum, muito conhecida não só no meio cristão, fora da igreja, no mundo de uma maneira geral. Mas a esperança cristã, ela não é uma esperança frágil, ela não é uma esperança baseada nas nossas emoções, ou baseada até num tipo de otimismo, de pensamento: ei, vai dar tudo certo, tenha esperança que vai dar tudo certo. A nossa esperança, ela é concreta porque ela é firmada na ressurreição de Jesus Cristo, no caráter de Deus e no futuro que Ele já garantiu ao seu povo. Pedro então mostra que essa esperança deve moldar a vida do povo de Deus de 4 maneiras, e é o que nós vamos falar aí ao longo da nossa mensagem. Ela nos faz olhar para a herança que nos aguarda, nos lembra que nós somos guardados pelo poder de Deus no presente, nos ajuda a enxergar que as nossas lutas, as nossas provações, elas são temporárias e cumprem um propósito do Senhor nas nossas vidas. E em último lugar, é um povo que celebra a salvação. Então nós vivemos com os olhos no futuro, com o coração seguro no presente e a fé fortalecida no meio das lutas. O primeiro versículo diz o seguinte, 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse texto se inicia com uma belíssima expressão de louvor, de adoração a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bênçãos que transbordam, bênçãos que alcançam o coração dos discípulos de Jesus, e há então essa expressão de louvor, de adoração, o que mostra já a intensidade daquilo que Pedro vai continuar tratando nesse capítulo.
Deus se revelou em Jesus Cristo, seu Filho, e por meio de Jesus, todos os eleitos se tornam filhos de Deus. E nós podemos clamar, como a palavra nos ensina, Abba, Pai, meu papai, nosso Pai, porque nós pertencemos a um Deus que, como um pai, cuida de cada um de nós. O pronome nosso indica esse relacionamento com o pai e com o filho. E além disso, Pedro também revela que Deus é o nosso Pai, porque Ele nos regenerou, Ele nos deu um novo nascimento espiritual por meio de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, denotando também o senhorio de Jesus nas nossas vidas e a submissão que todos nós precisamos ter em relação ao seu senhorio sobre nós. O texto continua e ele vai falar agora conforme a sua grande misericórdia. E a misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor, a causa de estarmos aqui mais uma manhã adorando ao nosso Deus, a misericórdia do Senhor, a causa do nosso novo nascimento, porque não recebemos aquilo que nos era merecido, o afastamento do Senhor, o castigo eterno. Mas ao invés disso, recebemos graça, recebemos amor, perdão, misericórdia, que se manifesta também na regeneração, no nosso novo nascimento. Isso só acontece, a nossa nova identidade, a nossa nova vida, porque Deus tem oferecido ao seu povo, e já ofereceu de uma maneira completa essa regeneração, não sendo nós condenados aí pelos nossos pecados. E por causa disso, Ele nos regenerou para uma viva esperança. É isso que precisa preencher o nosso coração. É isso que precisa tomar conta das nossas vidas. A consciência, a certeza de que o nosso Deus e Pai, por intermédio de Jesus Cristo, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu um novo nascimento para uma viva esperança. E a base para que tudo isso aconteça é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A base para a misericórdia, a base para o novo nascimento, a base da viva esperança. É por isso que nós somos o povo da esperança. É por isso que isso deve motivar a nossa vida. É por isso que devemos compartilhar esperança. Somos o povo da esperança porque o nosso Deus nos alcança com misericórdia, nos dá nova vida, nos enche de esperança pela vitória de Jesus sobre a morte. E se nós somos o povo da esperança, de que forma nós devemos viver? É isso que nós vamos responder com base na continuação do texto. Em primeiro lugar, o povo da esperança contempla o invisível. O versículo 4 vai falar sobre a herança, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Popularmente, no nosso tempo, é óbvio, a palavra herança, ela é muito vinculada à morte de alguém. As heranças acontecem a partir da morte de alguém. Mas é interessante observar que Pedro insere essa palavra no contexto da vida, no contexto da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, no contexto em que temos a clareza da informação de que Deus, por meio do sacrifício de Jesus, nos deu nova vida. Ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a nova vida que nos alcança em Cristo. Então, ele insere uma palavra muito vinculada ao contexto da morte, mas aqui nesse caso ao contexto da vida.
Paulo aos Romanos vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. Pense nisso. Filhos de Deus são herdeiros das bênçãos do Pai e co-herdeiros em Cristo Jesus. A herança descrita aqui por Pedro se refere à salvação, a esse presente maravilhoso, a salvação herdada pelos discípulos de Jesus, por aqueles que são alcançados pela graça do Senhor e que devem enxergar a vida dessa forma, na certeza de que quando os nossos olhos se fecharem aqui, eles estarão abertos com o Senhor, alcançando a glória eterna, a bendita presença do Senhor por toda a eternidade, na sua plenitude. Essa herança é guardada no céu, onde Deus a mantém em absoluta segurança, até o dia em que cada um dos discípulos de Cristo a receberá. E aí Pedro, então, vai trazer algumas características dessa herança. Ela não perece. O nosso tesouro não está sujeito ao impacto da morte, da destruição, não está limitado ao tempo, porque é eterno, é um tesouro eterno. Ela não se deteriora, não pode ser estragada, suja, manchada, poluída. Ela permanece intacta, guardada por Deus. E, consequentemente, ela não perde o seu valor, não pode ser apagada, não perde o seu brilho, diferentemente dos bens terrenos. E nós sabemos que daqui nós não levaremos absolutamente nada. Os bens terrenos, sujeitos a tantas variações, mudanças, desvalorização, sujeito a roubo, a furto, mas a nossa herança é eterna, guardada pelo Senhor em total segurança no céu. É isso que nos aguarda. Nós somos o povo da esperança, o povo que contempla o invisível pelos olhos da fé. Quando nós pensamos nas nossas heranças terrenas aqui, talvez você já tenha recebido alguma herança, parte de alguma herança. Elas podem ser corrompidas, elas podem ser roubadas e, infelizmente, elas podem até corromper os corações. Elas podem ser desperdiçadas. Aquilo que foi juntado com tanto sacrifício, de repente é deixado para alguém que não vai valorizar da mesma forma, que talvez vá até desperdiçar e gastar de qualquer jeito. Quando digo que elas podem até, as nossas heranças aqui, podem até nos corromper, quantos casos nós já conhecemos, acompanhamos de famílias que brigaram por uma herança, sendo que o dono da herança ainda estava vivo. E de repente isso já provocando algum tipo de desentendimento na família. Mas não é assim com a herança que o Senhor tem guardado para o seu povo. Essa visão dessa herança eterna, ela deve moldar o modo como o povo da esperança vive no presente. Quem sabe o que o aguarda, quem tem convicção daquilo que vai receber, não pode se desesperar com aquilo que perde aqui e agora. Sim, existem perdas significativas, dolorosas, existem perdas muito difíceis que nós enfrentamos. Mas se somos o povo da esperança e se conseguimos contemplar o invisível, o desespero não pode tomar conta do nosso coração. Lembre-se que há uma herança celestial, reservada e guardada por Deus para o seu povo, o povo da esperança. E nesse sentido eu quero relembrar aqui um texto belíssimo também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
ainda que nós possamos ter alguma noção daquilo que nos aguarda, é tão maior do que a gente consegue imaginar, é tão melhor do que a gente consegue imaginar, mas lembre-se, isso está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, mas isso está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Em tempos de instabilidade, em tempos de perdas, em tempos de incertezas, a esperança cristã nos chama a levantar os nossos olhos. O futuro não está em disputa, ele já está garantido por Deus para o seu povo. Povo da esperança, contemple o invisível pelos olhos da fé. O povo da esperança, em segundo lugar, ele prossegue protegido. E o texto continua no versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro não apenas descreve as características da herança reservada por Deus para o seu povo, mas ele descreve também o caminho para alcançar essa herança. E o ponto central é esse: nós não chegaremos lá pela nossa força, pelo nosso esforço, pelas nossas capacidades, de forma alguma. Nós precisamos ser honestos e reconhecer que nós somos fracos, que nós somos incapazes, que se fosse depender de nós, nem estaríamos aqui. Mas a grande bênção é que nós somos protegidos e guardados por Deus. E esta é a garantia, esta é a certeza que traz alívio e descanso ao nosso coração, saber que nós prosseguimos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós prosseguimos protegidos por Deus. Nós prosseguimos guardados pelo poder de Deus. O termo usado aqui por Pedro é um termo militar, que quer dizer proteger alguém de perigo, ou evitar que alguém escape, evitar que alguém se perca. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos protege de todos os perigos. Ele não permite que o seu povo escape, ainda que aqui enfrentemos grandes lutas. Não significa que a gente não vai enfrentar lutas, mas que seremos guardados em meio às lutas. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. E até mesmo a morte, que já está vencida, ela não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Seremos protegidos pelo Senhor, enfrentando mesmo a morte, porque a vitória da vida eterna já nos está garantida. É por isso que nós prosseguimos protegidos inclusive do poder e da ação de Satanás. Nós não precisamos temer o inimigo das nossas almas, porque o Senhor nos guarda inclusive dele. Ao dizer mediante a fé, Pedro está se referindo ao poder de Deus como principal fonte de proteção, mas também à nossa fé na luta contra o maligno. Deus nos protege para que nós possamos receber essa herança completa a ser revelada no último tempo. Nunca perca isso de vista. Se não fosse o Senhor nos sustentando, se não fosse o Senhor nos amparando, nos protegendo e muitas vezes nos resgatando, nos trazendo de volta, nós já teríamos perecido, já teríamos nos perdido por completo. Por completo. Mas pela graça de Deus, não depende de nós. Pela graça do Senhor, nós somos totalmente dependentes dEle, e dependentes dEle nós podemos descansar. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar com o seu poder. Essa guarda se manifesta mediante a fé que nos sustenta diariamente.
O objetivo é nos conduzir até a salvação final, plenamente revelada na vinda de Cristo. Seja qual for o seu medo, seja qual for as tentações que você tem enfrentado, os conflitos, as lutas internas do seu coração, externas, lembre-se sempre disso, a confiança do cristão não está na sua capacidade, na minha capacidade de forma alguma, mas na fidelidade de Deus. E Judas, versículo 24, diz exatamente isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso, Ele é o todo-poderoso da história. E nós precisamos confiar e descansar no poder do Senhor que nos protege, que nos guarda, que nos livra do mal. O povo da esperança prossegue protegido. Não se esqueça disso. Em terceiro lugar, o povo da esperança persevera nas lutas. Os versículos 6 e 7 dizem o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro aqui interpreta a realidade do sofrimento à luz da esperança. E o nosso desafio é continuarmos caminhando, continuarmos perseverando, apesar das lutas enfrentadas. Quando ele coloca, logo no início do versículo 6, a expressão, nisso vocês exultam. No quê? No presente da salvação. A nossa maior fonte de alegria deve ser o Senhor e aquilo que graciosamente Ele oferece a cada um de nós. Se alegrem na salvação recebida. Se alegrem porque vocês têm uma herança guardada nos céus, por Deus para vocês. Se alegrem porque o poder do Senhor vai guardar e proteger vocês até o dia de se encontrarem com Ele. Nisso vocês exultam. É nisso que nós devemos nos alegrar. Sim, existem muitas bênçãos que nós recebemos aqui, e nós devemos ser imensamente gratos ao Senhor por cada uma das nossas bênçãos que Ele tem nos concedido, a família, o trabalho, a saúde, a igreja, o cuidado diário, são bênçãos do Senhor. Nós devemos nos alegrar nessas bênçãos, por essas bênçãos. Nós devemos agradecer ao Senhor por essas bênçãos recebidas. Mas nada se compara ao maior presente, o presente da salvação. E nós perseveramos nas lutas porque precisamos contemplar o invisível e fechar os olhos para circunstâncias difíceis que todos nós enfrentamos, para que nós não percamos o foco de continuarmos nos alegrando no que o Senhor fez por nós, no que Ele faz, no que Ele ainda fará. Porque senão nós seremos tentados a olhar para as lutas, olhar para baixo, olhar para as dificuldades e começarmos a lamentar e começarmos a murmurar, ao invés de nos exultarmos na salvação. O texto ainda vai dizer, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E talvez você possa até se questionar, mas como assim? Por um pouco de tempo? Faz tanto tempo que eu estou enfrentando essa luta. Faz tanto tempo que eu estou orando ao Senhor e parece
não haver resposta. Faz tanto tempo que eu enfrento esse problema. Às vezes, algumas situações são muito, muito prolongadas. Algumas lutas que nós enfrentamos que duram anos e anos. Pouco tempo comparado à eternidade. E aí nós precisamos nos lembrar que nós somos como a neblina que passa rapidamente. Nós precisamos nos lembrar que tudo passa rapidamente, nós voamos. E por mais que a sua luta seja intensa e possa sim ser demorada dentro da nossa contagem humana de tempo, ela é por breve tempo se comparada à eternidade. Lutas que nos entristecem, que muitas vezes nos deixam aflitos, mas que servem para purificar a nossa fé, que servem para provar a nossa fé, uma fé que é testada, uma fé que deve ser fortalecida e, consequentemente, declarada autêntica. A fé foi provada, ela é verdadeira. E isso só acontece por meio das lutas enfrentadas. A versão tradicional que nós conhecemos do texto diz da seguinte forma: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão, se necessário. É necessário corrigir, ensinar, exortar e disciplinar os filhos, igreja? É necessário? Muitas e muitas vezes. É necessário fazer isso com os nossos filhos. Não é fácil, é difícil, mas é necessário. Alguns aqui ainda não são pais e mães, mas somos filhos. E nós que somos pais, vocês que são mães, muitas vezes nós nos esquecemos de quando nós fomos filhos. E nós nos esquecemos que demos muito trabalho para os nossos pais também. E que todas as disciplinas que nós recebemos, todos os castigos, talvez algumas palmadas, os nãos que nós recebemos, foram necessários. Foram necessários. Eu me lembro assim de algumas vezes que eu aprontei, fui disciplinado e agradeço aos meus pais porque eu merecia, eu precisava daquela correção. Da mesma forma, Deus faz assim conosco, Deus faz assim com os seus filhos. É claro que nem sempre a gente vai conseguir o discernimento, o entendimento claro de que naquele momento, aquela disciplina, aquela aprovação foi por causa dessa situação. Nem sempre a gente vai conseguir fazer essas conexões. Mas o fato é que nós precisamos entender, sim, as provações são necessárias, são um instrumento necessário do Senhor para moldar o nosso coração. Eu quero compartilhar dois versículos do Salmo 119 que tornam essa expressão, essa ideia bem clara. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Maturidade espiritual de alguém que entendeu a aflição como um instrumento necessário para que ele, a partir daquele momento, guardasse a palavra do Senhor. Ele foi afligido porque andava errado, porque seguia o seu próprio coração. Mas a partir da mão do Senhor agindo, provando, o afligindo, ele entendeu a importância de guardar a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 67. Não 63. E o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha que difícil entender que a aflição
recebida foi boa. Foi boa. Entender que a provação enfrentada foi boa. E pense na sua vida, na sua luta, nas aflições que você tem enfrentado. E talvez nós precisemos, todos nós precisemos, ajustar o nosso foco para que a gente consiga entender que o que Deus está fazendo conosco, no fim das contas, vai contribuir para que sejamos mais parecidos com Jesus, vai contribuir para aperfeiçoar o nosso caráter, vai contribuir para que a gente aprenda os decretos do Senhor, a lei do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele não permite que a gente permaneça nos nossos caminhos equivocados. Louvado seja Deus pelas provações que moldam o nosso caráter. E provavelmente um dos exemplos mais claros que nós temos na palavra do Senhor seja o exemplo de Jó. No começo do livro, ele é chamado pelo próprio Deus de um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem que se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Provavelmente ali uma grande referência naquele tempo, na sociedade. Mas apesar disso, há uma permissão do Senhor para que Satanás tirasse tudo de Jó. Num segundo momento, a própria saúde. E nós temos ali, durante todo o livro, vários diálogos, várias conversas, vários questionamentos, acusações dos próprios amigos de Jó. Mas no final, ele declara: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembrem-se, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e ele consegue perceber que toda luta que ele enfrentou, toda dificuldade enfrentada foi um instrumento do Senhor, para que ele ainda assim se aproximasse mais de Deus, para que ele pudesse contemplar de perto a glória do Senhor. Ele declara: nenhum dos teus planos, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O povo da esperança não nega a dor. Nós não negamos a dor, mas colocamos ela no lugar certo. Ela é temporária, ela é pedagógica e ela é cheia de propósitos. Apesar das dúvidas, apesar dos medos, apesar das enfermidades, das separações, apesar das nossas lágrimas, nós devemos perseverar nas lutas. As lutas que nós enfrentamos hoje não definem a nossa história. As lutas que você enfrenta hoje não definem a sua história. Deus está trabalhando em nós. E nada do que nós vivemos aqui é desperdiçado. Pense nisso. Persevere em meio às suas lutas. Persevere confiando no Senhor. Persevere contemplando o invisível. Persevere na certeza de que você é protegido, é guardado por Deus. Persevere nas lutas, por mais difíceis que elas sejam. Em quarto lugar, o povo da esperança celebra a salvação, se alegra na salvação. Os versículos 8 e 9 dizem o seguinte: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O povo aqui, a quem Pedro está se dirigindo, era um povo que não havia visto de fato a Jesus, contemplado com os olhos físicos,
a mesma situação de cada um de nós aqui. Apesar de não vermos a Ele com os nossos olhos, nós o amamos. Apesar de não estarmos vendo agora claramente, nós cremos que um dia estaremos com Ele. E isso deve de fato encher o nosso coração de alegria, de exultação. E por isso nós precisamos sempre celebrar a salvação graciosa que nos alcança por meio do sacrifício de Jesus. É esta alegria que precisa preencher o nosso coração, na certeza de que aquilo que é oferecido nós estamos alcançando pela fé, e no final de todas as coisas, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nós já desfrutamos das bênçãos da salvação aqui e agora, sim, mas de maneira plena, perfeita e completa, nós experimentaremos no dia em que estivermos com o Senhor, por toda a eternidade. E aqui nós seguimos na convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós caminhamos na convicção de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. É por isso que somos o povo da esperança. É por isso que, apesar das lutas e das dificuldades, das provações, nós caminhamos com os corações repletos de esperança. É por isso que amanhã, segunda-feira, nós vamos, provavelmente, a maioria de nós, acordar cedo, enfrentar o dia, o trânsito, o trabalho, a correria do dia a dia. É por isso que a gente vai encarar os desafios da nossa rotina pesada, de uma cidade às vezes difícil. É por isso que a gente enfrenta as lutas que acontecem na nossa jornada, porque nós temos a verdadeira, a viva esperança firmada em Jesus. Porque nós contemplamos o invisível, porque nós caminhamos protegidos, porque nós perseveramos em meio às lutas, porque celebramos a salvação. O povo da esperança vive hoje a alegria do Cristo que ainda não vê, mas já possui. Você tem a certeza da sua salvação, você já se rendeu a Jesus Cristo, você tem a certeza de participar, de fazer parte do povo da esperança. O seu coração já está repleto dessa esperança, a viva esperança, não o mero otimismo, não, mas a viva esperança que vem do Senhor preencher o nosso coração. Precisamos de esperança? Sim, todos nós precisamos. Os cristãos podem ter esperança? Sim. Estamos além da esperança? Não. É a grandeza da nossa esperança uma indicação da bondade de Deus? Sim, é claro que sim. A esperança da nossa salvação nos dá alegria, energia, fé e o desejo de sermos usados por Deus. Sim, sim, sim. Essa esperança precisa de fato nos dar essa alegria, a energia, a fé e o desejo de sermos instrumentos usados pelo Senhor. Podemos esperar que Deus nos use cada dia para a sua glória, mesmo se não formos ainda perfeitamente santificados? Sim. Então, nesse sentido, boa esperança para você. Boa esperança para você. Esperança como modo de vida. Esperança como fonte de energia. Esperança como fonte de alegria ao coração, de onde o louvor e a oração irão fluir continuamente. Igreja, boa esperança para você. Nós somos o povo da esperança. Esse é um pensamento de Packer no livro Nunca Perca a Esperança. Nunca perca a esperança. Nós podemos perder muitas coisas ao longo da nossa vida e da nossa jornada, mas jamais
a viva esperança dada pelo próprio Deus, colocada em nossos corações. O povo da esperança vive com os olhos no futuro que Deus preparou, com o coração seguro porque Ele nos guarda, e com perseverança diante das provações que nos amadurecem. Essa esperança não é abstrata, ela transforma o modo como enfrentamos cada dia, cada luta, cada estação da vida. Vivemos com firmeza porque Cristo vive, porque Ele nos guarda e porque Ele voltará. Que o seu coração seja repleto da viva esperança dada por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Que você volte para sua casa tomado de esperança e que essa esperança te ajude a prosseguir, perseverando sempre na presença de Deus. Ele é a nossa âncora, a nossa esperança. Nele a nossa fé está firmada a cada dia, e mesmo que a gente enfrente lutas, e mesmo que a gente atravesse os vales, Ele é o Deus que não falha, que não falha.